Pai do Senhor, meus irmãos, eu estou aqui dentro do cenáculo, onde Jesus realizou a última ceia. Dá uma olhadinha. Nesse local, Jesus ele realizou a sua última ceia e foi também o mesmo local onde os discípulos, logo depois da ascensão de Jesus, eles foram cheios do Espírito Santo. E eu quero ministrar uma palavra dentro disso para vocês, porque eu creio que há uma relação dentro desses textos e é interessante você estar dentro do local para você estar ministrando uma palavra e é impressionante você estar no mesmo local onde na festa de Pentecostes o Espírito Santo foi derramado num cumprimento da promessa que foi profetizado lá em Joel. Mas eu quero estar ministrando num lugar mais calmo para a gente estar conversando um pouco sobre isso, tá bom? Espere só um pouquinho. Bom, nós estávamos conversando e como lá é um lugar muito visitado, nós estamos justamente em cima do local onde o Espírito Santo derramou. Ele passou por aqui, né? E nós estamos no local do cenáculo, onde Jesus, lá em Mateus 26, ele reúne os discípulos e naquele momento da última ceia, ele começa a dar instrução para os discípulos, falando para eles da questão assim, da comunhão em si. Era o último momento que eles estavam juntos, assim, era a última lição. Então, no capítulo 26 de Mateus, ele lê ali, ele fala, né, toda essa questão no capítulo 26 do 17 em diante, avisa Pedro, fala da questão de Judas também como traidor e revela que no meio deles havia um traidor. E quando a palavra ela vai se prosseguindo, porque depois dali Jesus ele ia para o Getsemane, ia ser traído, mas ele se preocupou em fazer aquele momento da última ceia, porque ele queria demonstrar que a verdade, a ceia, ela é um momento de comunhão entre Jesus e seus discípulos. É um momento de intimidade. O que faz uma religião, a gente não ser religioso, apenas assim, ter ritos da igreja, o que nos faz diferente é quando a gente tem intimidade, comunhão, relacionamento com Deus e com o Espírito Santo. Então eu vejo aqui no livro de Mateus 26, esse momento de tanta caminhada, tantos milagres, tantos ensinos, Jesus queria dar as suas últimas instruções. E eu encontro também em João, no livro de João, quando ele começa no seu capítulo 13, João capítulo 13, ele começa a dar as últimas instruções para os discípulos, e eu acredito que eles estavam justamente nesse momento. Ele pega e lava os pés dos discípulos, dizendo do cuidado que eles deveriam ter um com o outro, porque ministério não é competição, eu sou melhor do que A ou B, eu prego melhor, eu tenho mais unção. O ministério é igualdade. Tanto que eles queriam, assim, todo o tempo, perguntar para Jesus quem que era o melhor, quem que era o maior entre eles. E Jesus colocou uma criança, e perguntaram qual que era maior, e de repente Pedro, por se achar assim o mais experiente, e os outros mais novos, ele poderia ser assim, eu sou o mais experiente. Mas naquele momento ali, que Jesus ele lava os pés dos discípulos e falou assim: gente, olha, eu sou o Senhor, e vocês me chamam de Senhor, de Mestre, e eu sou. E se eu, sendo o Senhor, lavo os pés de vocês, que são meus discípulos, fazer isso um com os outros.
Porque o evangelho, querido, ele é igualdade, ele não é competição. Jesus queria deixar isso bem claro. Esse clima de competição, de quem fala mais, de quem tem mais unção, de quem é mais cheio do Espírito Santo, isso não existe naqueles que têm intimidade com o Espírito Santo e com Jesus. Então ele dá as instruções, ele lava os pés dos discípulos, ele fala aqui depois também no versículo 21 do capítulo 13 do Evangelho de João, que haveria uma traição de Judas, né? Judas ia traí-lo. E do versículo 31 em diante, ele dá as suas últimas instruções aos discípulos e diz da razão da sua partida, do cumprimento do livro de Joel, né, o derramamento do Espírito Santo. E Jesus ele fala depois no capítulo 14, ele declara que ele é o caminho. Todas essas instruções ele estava dando para os discípulos no momento da ceia, no momento ali que ele estava dando as suas últimas palavras, e ele dizendo também no capítulo 15 que ele era a videira verdadeira. O motivo dele ir no capítulo 14, ele fala que estava indo preparar lugar, né? E que voltaria para buscá-los. Então Jesus estava preparando eles, falou assim, gente, é a nossa última ceia. E ele fala no 14:26 de João, que ele fala assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Então o Espírito Santo, ele tem esse papel de trazer clareza à nossa mente acerca da vontade de Deus, do querer de Deus. E no capítulo 15 ele fala, eu sou a videira verdadeira. E ele fala assim, e meu pai é o lavrador, e toda a vara que em mim não dá fruto, ele tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Então, ele estava deixando para os discípulos, falou assim, olha, vocês estão ligados em mim, né? O amor é que nos faz ligados, porque esse capítulo 15, ele fala que a permanência do discípulo, para eles permanecerem em Jesus, eles tinham que permanecer em amor um pelo outro, respeito, cuidado, valorização, não competição, considerando sempre o outro superior a si mesmo. E quando ele chega aqui no capítulo 16, ele fala, ele faz uma oração, né? Dentro da continuação, ele repete as promessas do Consolador e ele ora pelos discípulos. E no capítulo 17, no capítulo 16, ele fala do Consolador, que o Espírito Santo estaria dentro deles. E no 17, ele ora pelos seus discípulos. Ele termina a ceia fazendo aquela oração e dizendo assim, no versículo 13 do capítulo 17, mas agora eu vou para ti e digo isso do mundo para que tenham a minha alegria e a minha alegria completa em si mesmo. Ele fala assim, dei-lhes a tua palavra e digo isto no mundo para que tenham minha alegria completa em si mesmo. Aí ele fala, dei-lhe a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Ele fala assim no versículo 15 do capítulo 17 de João, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu também do mundo não sou. E o 17 ele fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E olha que ele tinha dito no 14:6, que Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E é interessante pensar que todos esses textos que eu estou lendo aqui de João, foi as últimas instruções que Jesus passou a seus discípulos, preocupado com o futuro, né, que eles teriam a responsabilidade de conduzir todos aqueles ensinos, e eu acredito que eles conseguiram cumprir isso, porque nós hoje estamos aqui e cremos, estamos lendo esse mesmo texto, as mesmas instruções que ele deu, as palavras de Jesus que ele deu aos seus discípulos. Então, na verdade, a última ceia foi um objetivo de
cuidado, onde Jesus ensinou o cuidado um pelo outro, de lavar os pés, de considerar o outro, porque quando você se abaixa para lavar os pés, você está valorizando aquele que está sendo lavado e ao mesmo tempo aquele que está tendo os pés lavados está sendo honrado. Então, aí quando Jesus ele é entregue e acontece todo aquele rebuliço, que ele é morto, que ele é crucificado, os discípulos voltam à pescaria, acontece da ressurreição no terceiro dia. E quando a gente vai lá em Atos 1:8, ele fala da questão de receber poder. Ó, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunha. Então o evangelho eles teriam um acréscimo, porque até então eles eram discípulos, estavam com uma doutrina fresca, mas eles eram apenas homens que tinham conhecimento, mas não adianta o conhecimento sem um revestimento. O revestimento do Espírito Santo é que daria todo... É como se fosse um óleo num corpo enferrujado, ou num motor enferrujado. Ele ia lubrificar. Então, sem a unção, somos apenas religiosos. Poderemos ser muito estudiosos, entender as línguas, hebraico, grego, ter um contato com a verdade, mas sem o Espírito Santo não vamos partir de intelectuais religiosos. Mas quando eu chego aqui em Atos, haveria um revestimento. E é impressionante que quando Jesus ressuscitou, Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Mateus 28 diz que ele enviou os discípulos, né? Ide por todo mundo, pregar, e quer dizer, faça missões, semeie essa palavra, semeie essa palavra. Mas quando ele chega aqui em Atos 2, diz que os discípulos estavam reunidos justamente no mesmo local que eles tiveram a última ceia, no cenáculo. No cenáculo. Foi no cenáculo que Jesus deu toda essa instrução para os discípulos, e foi aqui que a coisa aconteceu. Estavam todos reunidos, e parece que havia umas 120 pessoas, havia pessoas de várias nacionalidades, havia pessoas de vários locais, e de repente eles estavam ali, houve um vento impetuoso nesse local, desceu aqui, eu estou no local onde a coisa aconteceu, veio aquele vento e encheu todo o lugar, e línguas, né, como de fogo, foram repartidas sobre a cabeça de cada um daqueles discípulos, e diz a palavra que eles foram cheios do Espírito Santo. Aquele Pedro, meio acuado, medroso, negando Jesus, se tornou um pregador, um defensor, porque eu digo para os irmãos, sem o Espírito Santo fica difícil de você conduzir um ministério. E qual é por que a mesma localidade da manifestação da última ceia com o derramamento do Espírito Santo em Atos 2, na festa de Pentecostes, onde o Espírito foi derramado para cumprir aquilo que foi dito lá em Joel, porque antes no Velho Testamento o Espírito Santo ele não ficava no corpo, só de alguns, mas ele não ficava permanente no corpo de uma pessoa. Ele queria que alguém fizesse uma arte para ele, ele entrava naquela pessoa e fazia aquilo que Deus queria e depois saía. A não ser alguns como Abraão, Moisés, Elias, eles tinham o Espírito Santo neles constante, mas não era em todos. Em Joel diz que o Espírito Santo seria repartido em todos e ele permaneceria no ser humano. Então, mas qual a associação que eu quero chamar a atenção aqui? Que associação tem da última ceia, da comunhão da ceia, com o derramamento do Espírito Santo? Por quê, querido? Porque a comunhão, ela tem tudo a ver com o derramamento. Porque como eu posso te explicar o que o Espírito Santo falou comigo aqui nesse lugar? Porque a comunhão, ela não é algo de momento. A comunhão, para eu ter uma comunhão com uma pessoa, eu não posso ter momentos de amizade.
A comunhão exige um dia a dia, todo dia. A comunhão, ele exige, é igual uma chama, uma fogueira onde você tem que estar colocando a lenha todos os dias. Como diz assim, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, né? Nós não podemos deixar a chama do altar apagar. Então a comunhão é aquela... Por que os discípulos tinham comunhão com Jesus e os outros discípulos que acompanhavam não tinham? Porque a comunhão exige estar no mesmo ambiente, a comunhão exige estar próximo, estar interagido, a comunhão ela exige estar intimamente ligado àquele, estar junto, estar perto, dormir no mesmo local, comer na mesma mesa. Isso é comunhão. E comunhão não se adquire com estudo, a comunhão não se adquire com um aprofundamento no hebraico, no grego, a comunhão não se adquire com um conhecimento profundo da história, a comunhão não se adquire com o ir à igreja todos os dias, a comunhão só se adquire com o joelho no chão e intimidade com aquele que é seu Deus. Então, o resultado de toda aquela comunhão, da última ceia, de todo o caminhar de 3 anos com Jesus, resultou no estar cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo só pode encher quem tem comunhão com Jesus. Você está entendendo isso? Por isso que tem pessoas que passam anos dentro da igreja, conhecem tudo da igreja, mas não conhece nada, não conhece o Deus da igreja. Ele tem acesso a todas as regras da igreja, mas não tem acesso à intimidade, ao Santo do Santo. Então a comunhão, ela exige um dia a dia. A comunhão exige um respeito um ao outro, um amor ao próximo, a prática dos ensinos de Jesus na vida, que demonstram que realmente nós somos discípulos dele. No capítulo 15 de João ele fala, né? Se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vós, vocês serão meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então, tinha tudo a ver a última ceia ser no mesmo local onde o Espírito Santo foi derramado em Atos 2. Olha que coisa linda. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo, ele só é derramado em quem tem comunhão íntima com Jesus. E comunhão, querido, não se adquire. Se você conhece uma pessoa, de repente você conhece uma pessoa, todo dia você passa, opa, tudo bom? É um tipo de conhecimento. Você sabe onde a pessoa mora, o nome dela, quem ela é, mas você não conhece ela na profundidade, assim, com profundidade. Mas quando você chega perto daquela pessoa, ouve a história dela, e ela compartilha com você a vida dela, e você compartilha a sua vida com ela, e vocês passam a se conhecer, vocês passam a se corresponder. Isso é intimidade. Intimidade é você se aproximar daquela pessoa. E o grande desafio nosso nesse tempo é nos aproximar de Jesus, é ser íntimo de Jesus para que sejamos cheios do Espírito Santo. Por quê, irmãos? Ser cheio do Espírito Santo demonstra ser íntimo de Jesus. E se eu inverter, se eu querer ter o Espírito Santo sem buscar ter uma intimidade com Jesus, eu não vou conseguir. Eu posso me emocionar, você tem que distinguir emoção de intimidade. Porque tem pessoas que elas, por exemplo, tem pessoas que se ela vê um acidente, tem umas que desmaia. Se vê sangue, tem umas que desmaia, porque ela tem um lado emocional muito abalado, muito fragilizado. E tem pessoa que vai lá, vai olhar, vai ajudar, vai botar a mão e não vai sentir nada. Isso depende do temperamento de cada um. Então tem pessoas às vezes dentro da igreja que elas choram, que elas pulam, mas não é por causa do Espírito Santo, mas é por causa do lado emocional. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo ele só enche quem tem comunhão e intimidade com Jesus. Então esse é o grande segredo, o que o Espírito Santo me revelou quando eu cheguei nesse lugar, aqui no
no cenáculo, no mesmo local da última ceia e no mesmo local onde Jesus deu todas as instruções para os discípulos antes de ser entregue para ser sacrificado, e foi o mesmo local que o Espírito Santo deu início a uma nova jornada ministerial, fazendo discípulos se tornarem apóstolos. Então, eu deixo essa palavra com você, que Deus esteja realmente te abençoando, fazendo de você aí um instrumento nas mãos dele, fazendo de você aí realmente o grande alvo nosso é intimidade. Então associe aí comunhão, que é intimidade, com preenchimento do Espírito. Isso tem tudo a ver. Sem você ter comunhão com Jesus, não tem como ser preenchido. Porque é como se você tomasse uma água ou colocasse uma água numa caixa furada e ela ia sair. E a comunhão faz com que você seja pleno. A comunhão faz com que você seja todo preparado para receber esse grande presente, que é ser cheio do Espírito Santo. Viva uma vida cheia do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Nós vamos voltar lá embaixo para eu te mostrar um pouquinho lá o lugar antes da gente terminar essa mensagem. Deus abençoe. Então, gente, aqui foi nesse local onde houve a última ceia e foi onde também o Espírito Santo, em Atos 2, derramou sobre os discípulos. Então aqui Jesus deu todas as instruções necessárias para que os discípulos conduzissem o ministério. Aqui é tudo junto. Aqui tudo é junto. Quando são as celebrações muçulmanas, eles vão construir aqui uma mesquita. Com certeza foi uma mesquita. Pela parede que está aqui. Isso que nós temos a frente do que está no sindicato ou convenção da Meca. O importante daquela árvore, né? O tronco sendo Deus, né? E representando ali as três religiões monoteístas, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, né? O tronco saindo ali, aqui um local, né? Onde eles preparavam a ceia. Né? Então, volto a dizer aos irmãos a importância desse local, né? Então, voltando à sua videira verdadeira, Jesus dizendo isso, e os três troncos, o tronco, que é Deus, né? Representando as três religiões monoteístas. Tem um tronco ali, ó, no meio. Então, cristianismo, judaísmo e islamismo. E este é o local onde se realizava a ceia. Então, fica para nós aqui o registro, lembrando os irmãos uma coisa muito importante: a unção, ela só acontece com a comunhão e o preenchimento com a intimidade. Santa Ceia e Pentecoste no mesmo local. Isso traz para nós uma consideração muito importante. Então, que Deus abençoe você. Jesus, nesse local, ele realizou a sua última ceia. Este é o cenáculo, o local onde o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos. Aqui foi a última ceia e aqui foi o início do ministério cheio do Espírito Santo. Então, se nós somos discípulos de Jesus nesse tempo, nós temos que priorizar intimidade, comunhão, aproximação, respeito, valorização, amor ao próximo, todos esses ingredientes do discipulado, da comunhão da ceia, com a explosão do derramamento do Espírito Santo. Era isso que eu queria passar para vocês, aquilo que Deus colocou no meu coração. Fique na paz,
Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E agora nós estamos sozinhos nesse templo de Pentecoste. Olha só, querido, dá uma olhada como é a coisa, que coisa linda. Estamos sozinhos aqui. Estava com 2 grupos aqui porque é muito visitado, fazem, né, os guias trazem aqui, explicam. Então, é nesse local aqui onde havia os discípulos, e muitos diziam que era 120, mas acredito que tinha até mais, porque o Espírito Santo foi derramado aqui neste lugar, onde houve a manifestação de língua idiomática, de idioma. Não foi línguas de mistério, não, línguas estranhas, não. O que aconteceu aqui foi no Pentecostes, foi o derramamento. Que língua era aquela? Os discípulos, os apóstolos pregavam na língua deles, e cada um dos que estavam presentes ouvia no seu idioma, sem haver um intérprete. Por quê? Vamos supor assim, um exemplo, eu falo português, e no ambiente tem a pessoa que só entende inglês, o outro alemão, o outro russo, e só que eu prego em português. O que eu prego em português, a pessoa que só entende inglês vai entender em inglês, o alemão vai entender em alemão o que eu falei em português, e o russo vai entender o que eu falei em russo. Então foi isso que aconteceu aqui em Atos. É lógico que o preenchimento do Espírito Santo, isso é algo real, como aconteceu na casa de Cornélio, é um dos dons do Espírito Santo. Mas assim, fica para nós aqui que a última ceia, Jesus lavando os pés dos discípulos, olha esse cenário, Jesus lavando os pés dos discípulos, dando toda a instrução, orando para eles, do capítulo 13 de João até o capítulo 17, foi instrução que Jesus passou aqui dentro para os discípulos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, a necessidade dele ter que ir. João 16, como fala, onde o Espírito Santo permaneceria, né? Que ele não deixaria órfão, mas que dentro deles seria a direção do Espírito Santo. Então tudo isso daqui foi palco de uma ação. E no capítulo 17, onde houve a oração de Jesus, Jesus orou para os discípulos para que Deus cuidasse deles. E em Atos 1:8 falaram para eles virem para cá, para que eles fossem revestidos. Em Atos 2 acontece o revestimento, aonde depois daquilo ali ninguém segurou mais os apóstolos, ninguém segurou, e esse evangelho chegou até nós, irmãos. E eu digo uma coisa para você: para esse evangelho de Jesus seguir para gerações vindouras, para as próximas gerações, nós precisamos fazer o mesmo processo que os apóstolos fizeram: ter intimidade e comunhão com Jesus, para que o Espírito Santo nos encha. Ser cheio do Espírito Santo não é pregar bonito. Ser cheio do Espírito Santo é ter o brilho de Jesus em tudo que você faz. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E nós vamos continuando aqui na nossa peregrinação. E hoje nós viemos ministrar uma palavra e conhecer mais de perto o cenáculo, local da última ceia, e o local onde o Espírito Santo em Atos 2 foi derramado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.